A gente hoje vai bater um papo aqui com o ex-ministro Mendonça Filho, também com a advogada Malu Lacerda e com o engenheiro Matheus Freitas, né? Os casos de coronavírus a gente fala no segundo bloco. Ministro Mendonça Filho, boa noite, é um prazer conversar com o senhor aqui na Rádio Cidade. Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, Mário Flávio. Prazer grande estar com vocês aí na Rádio Cidade. Um abraço para toda a população de Caruaru e da região. Alegria enorme estar batendo esse papo com você, ao vivo. Muito bem. Ministro, como é que está aí a sua vida nessa pandemia, nesse momento diferente que a gente está vivendo? Como é que está a sua situação? Está articulando politicamente, vem conversando? Eu vejo que o senhor vem fazendo algumas críticas aí ao prefeito Geraldo Júlio, também ao governador Paulo Câmara. Como é que está aí a vida do ex-ministro Mendonça Filho nessa pandemia? Bom, na verdade, não está fácil para ninguém, né? Todo mundo trancado dentro de casa, confinado, parte da população também sem poder exercer o chamado distanciamento social, porque trabalha em área fundamental, ou muitas vezes muita gente sofrendo com perda de renda, empresas fechando, um quadro bem dramático, fora aquilo que é pior, né? As pessoas que estão doentes e os que estão falecendo. Então, um quadro realmente muito difícil. Eu estou dentro de casa, fazendo meu trabalho de home office e, evidentemente, trabalhando para, vamos assim, as minhas consultorias e tocando minhas empresas e, ao mesmo tempo, também fazendo política, em contato permanente, sempre por telefone e, às vezes, videoconferência, já que o contato pessoal hoje não é possível. Ô ministro, como é que o senhor avalia o desempenho, por exemplo, do governador Paulo Câmara nessa questão envolvendo aqui o combate ao coronavírus? Bom, Mário, na verdade, eu acho que algumas coisas evoluíram razoavelmente e outras deixam a desejar, né? Do ponto de vista de assim, realidade na área de saúde, a gente tem um quadro que foi descrito com muitas entregas em termos de hospitais de campanha, expansão de unidades, mas isso não é um quadro que possa se dizer confortável, porque está afetando diretamente outros tratamentos. Então pessoas com câncer, pessoas com outras doenças estão sofrendo bastante nos hospitais públicos de Pernambuco, faltando medicamentos, e as pessoas que estão aí com Covid ou adoecendo com maior gravidade, portanto precisando da rede de atendimento do Estado, estão se deparando já com quase colapso da rede estadual, o que é um quadro bastante dramático, né? E difícil. A gente tem aí pessoas que, infelizmente, estarão procurando os hospitais nos próximos dias e as unidades de UTIs são indisponíveis, ou seja, a gente não tem oferta suficiente para atender a nossa população. Por outro lado, no campo econômico, o governador foi muito carrasco com os comerciantes, os pequenos e médios empresários, quer dizer, muita gente aí com dificuldade nas empresas, não houve adiamento de pagamento de ICMS, não houve facilidade nas chamadas obrigações acessórias de ICMS, IPVA, que é um imposto estadual sobre veículo automotor, ninguém teve adiamento, como alguns estados promoveram adiamento de pagamento de IPVA. Então, no lado econômico, eu acho que o governo do estado foi realmente muito carrasco com a grande maioria do cidadão pernambucano e do empresariado. E do lado da saúde, eu acho que as ações elas foram muito limitadas, porque do lado da propaganda, houve muita propaganda de abertura de leitos, mas do lado de fato, a gente tem pouca disponibilidade, já que boa parte dos leitos de UTI e leitos também de ambulatório para a Covid-19 são leitos que não estão aí utilizáveis, ou seja, a população não pode ter acesso diretamente porque falta equipamentos ou falta material humano também do lado da Prefeitura do Recife. Ministro, eu vi aqui que o senhor disse também que o Estado, na sua opinião, era omisso por aglomerações em frente à Caixa. O senhor mantém essa opinião e o que poderia ser feito, por exemplo, para acabar com essa confusão que em todo o Brasil é uma aglomeração danada, né? Isso não seria responsabilidade também do governo federal nessa questão?
Não, Mário, não seria do governo federal, não. O governo federal, eu acho que promoveu um belíssimo programa de assistência à população, que é esse programa da ajuda emergencial dos R$ 600, aí muita gente passando necessidade, aqueles que viviam tendo um complemento da renda do Bolsa Família tiveram agora os R$ 600 que complementa fortemente a renda deles. Não é uma coisa que resolve, mas ajuda bastante. Os trabalhadores autônomos também, feirantes e os chamados MEIs, microempreendedores individuais. Então, foi uma ajuda razoavelmente importante. Também foram atendidos do Estado. E aqui em Pernambuco, cerca de 1.900.000 pernambucanos foram habilitados a receber essa ajuda emergencial por intermédio da Caixa Econômica. O que é que resta? Resta o governo do Estado e as prefeituras municipais atuarem para ajudarem a organizar as filas. Eu assisti, por exemplo, em Petrolina, a Prefeitura de Petrolina fazendo ou contribuindo para a organização da fila, com a marcação do espaço, o distanciamento entre uma pessoa e outra, e algumas prefeituras até instalando todos, o que é uma atitude correta do ponto de vista de realidade municipal. Eu acho que o Estado de Pernambuco deveria colocar à disposição das partes da Polícia Militar, ao mesmo tempo colocar o apoio das guardas municipais e das estruturas de gerenciamento do trânsito das cidades envolvidas. Então, eu sinceramente acho que foi uma omissão do Estado, como de fato foi uma omissão de boa parte das prefeituras pernambucanas e brasileiras. Ministro, como é que o senhor vem acompanhando esta crise envolvendo aí o presidente Jair Bolsonaro e também o ex-ministro Sérgio Moro? O seu nome foi cotado aí para assumir aí da parte da educação, depois assumiu o atual ministro, que é muito criticado aí, o Abraham Weintraub. Mas como é que o senhor avalia essa relação entre Moro e Bolsonaro? Na sua opinião, um tem razão, o outro não tem? O que é que o senhor fala sobre isso? Eu acho que não deveria ser tempo para briga, né? Eu acho que muitas vezes o presidente erra quando, eu digo, de certo modo, não deixa de alimentar essas crises, né? Essas crises não devem ser alimentadas. Eu acho que o presidente deveria adotar uma postura de extensionamento dessas relações. Então, eu acredito que o ministro Moro ainda tenha um reconhecimento muito grande por parte da sociedade brasileira, porque trabalhou muito como juiz federal, atuou fortemente no que diz respeito à questão da chamada Lava Jato, prendendo pessoas envolvidas em atos de corrupção, desmantelando operações que foram muito danosas ao interesse do povo brasileiro, como a Lava Jato, e indicando os caminhos dos culpados, prendendo e punindo essas pessoas. E com o ministro da Justiça também, a sua passagem pelo Ministério do presidente Bolsonaro foi positiva. Nós tivemos redução da criminalidade, da taxa de homicídios, enfim, eu acho que ele estava como um dos ministros mais, eu digo, prestigiados e destacados do próprio governo federal. Tá certo, ministro. Muito obrigado pela sua participação aqui. Quando é que vem para o Caruaru? Mário, eu acho que eu só vou a Caruaru aí depois de passar esse período aí da chamada pandemia, né? Vamos dar um tempo. Peço aí a Deus que proteja a população pernambucana, brasileira e especialmente de Caruaru também. Um abraço aos meus irmãos aí de Belo Jardim, de todo o agreste pernambucano e a você em especial. Muita saúde e muita paz, meu irmão. Que Deus proteja vocês.